Indígena foi baleado no pé na área de conflito por terras que está em clima de tensão há mais de um mês em Douradina. Além da vítima, 2 funcionários de uma empresa privada de segurança prestaram depoimentos sobre o caso na Polícia Federal, que abriu um inquérito para investigar o caso. Reportagem na tela. Este indígena de 23 anos chegou à Delegacia de Polícia Federal de Dourados, acompanhado pelo pai e por uma testemunha que também foi ouvida em depoimento. Ele recebeu um primeiro atendimento em Douradina, onde teria sido baleado, e depois, pela gravidade do caso, foi transferido para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas de Dourados, para a retirada da bala que estava alojada no pé dele. Indígenas relatam que 2 pessoas uniformizadas e encapuzadas teriam se aproximado da vítima em uma caminhonete e começado a atirar. O confronto teria acontecido em um dos acampamentos que fica na área reivindicada pela comunidade como território tradicional e Douradina, que não tem a presença constante da Força Nacional de Segurança, por estar mais afastado da área principal do conflito, que já dura quase um mês. Essa imagem mostra o momento em que agentes da Força Nacional levam a dupla que os indígenas acusam pelo ataque junto com a caminhonete que teria sido usada. Eles são um homem e uma mulher, funcionários de uma empresa de segurança que foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Dourados, onde foram ouvidos e liberados. Em depoimento, a dupla alegou que teria reagido a um ataque dos indígenas e entregou 2 revólveres calibre 38 que serão periciados. A Polícia Federal investiga para quem a dupla trabalha e abriu um inquérito para apurar a tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo. Olha, gente, realmente é uma situação tensa envolvendo produtores rurais indígenas, né? Nessa área de tensão, de disputa pelas terras, né? Por um lado, você tem produtores... E aí, sabe o que eu descobri conversando com uma advogada amiga minha? Ela falou assim: Bruno, existem 2 tipos constitucionais, né? Você tem a lei, a Constituição, essa civil, e a Constituição que seria chamada de, talvez eu não use o termo correto, mas seria uma Constituição originária, que julga, ou melhor, que trabalha justamente as leis em relação às questões originárias do nosso povo, da nossa sociedade e de nossas leis. A Constituição brasileira, quando ela foi estipulada, quando ela foi aprovada e colocada hoje como nós temos a Constituição do Brasil, ela existe esse outro lado da Constituição que tem o mesmo peso e a mesma medida. Inclusive, nós vamos trazer aqui um profissional da área para a gente poder explicar melhor, tá? Mas, basicamente, para você entender, existe uma Constituição que rege todos os civis, certo? Todos nós aqui, todas as leis, as regras, você que tem a sua propriedade, que tem o seu título, e existe uma Constituição que é atrelada a esta, que faz parte dessa Constituição Federativa, que é uma Constituição que rege sobre as questões indígenas. E ela tem o mesmo peso, a mesma medida, e nós vamos explicar sobre isso aqui no programa. Eu acho um assunto interessantíssimo para que a gente possa entender e falar assim: olha, mas se você tem o título, mas existe uma lei que fala que, comprovado antropologicamente de que a terra, ela é uma terra que pertence à comunidade indígena, ela está valendo. A União teria errado lá atrás quando concedeu a titularização dessas terras. E agora precisa fazer esse reparo. O grande problema é que nunca se chega num acordo. Mas nós vamos trazer isso semana que vem, para a gente explicar melhor, para você entender juridicamente o porquê que essa situação de conflito e esse clima de tensão que acaba resultando nisso aqui. O indígena baleado, né? O caso para na Polícia Federal e a investigação segue. Nós vamos acompanhando e vamos trazer mais detalhes sobre isso para você.